públicas. Tem que cortar para gravar. Ah, verdade. Obrigada, Paulo. Coloquei aqui. Ah, Iniciar a gravação. obrigada. Obrigado, Muito Paulo. obrigada, Paulo. Bom, então vamos receber hoje o Marcelo Estrela, que é economista, pós-doutor em políticas públicas e é presidente do Conselho Administrativo da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, com ampla experiência em projetos na área de transição energética e liderança na implementação, né, dessa usina piloto de hidrogênio verde. E o Marcelo, ele apresentará uma palestra intitulada como Panorama do Hidrogênio de Baixo Carbono no Brasil, Estratégia Nacional, Marco Regulatório e Experiências Práticas. Ele vai compartilhar desafios, aprendizados e indicadores de eficiência dessa iniciativa que é pioneira. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo Fisch. É um prazer tê-lo conosco aqui, nessa terceira palestra desse ciclo, e fique aí à vontade para você expor aí o conteúdo. Tá. Obrigado, dona Alice. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Espero que Paulo. eu tenha falado tudo. Se eu errei alguma formação, por favor, me corrija. Não, tá tranquilo. Agradecer aí o convite de vocês, né? Eu acho que é um curso importante, eu tinha ouvido falar dele, né? Essa pós, né? Ela é pioneira aí, e a parceria que vocês tiveram com a GIZ, né? Que é aquele organismo alemão muito competente, né? Essas questões aí de disseminação de novas tecnologias, novos desafios na transição energética. Agradecer a presença de todos aí, né? Mais uma noite aí que vocês estão aí, não é perdendo, ganhando um pouco de conhecimento aí, porque vocês estão sendo pioneiros, porque o Brasil, com a questão do hidrogênio, a gente pode dizer assim que a gente ainda está, estamos no início, né? Dessa evolução aí que em economia a gente chama de avanço tecnológico, né? Em economia a gente tem a função de produção, né? Que o objetivo é sempre aumentar a produtividade, né? E essa tecnologia que já existe, mas que está sendo incorporada e pode ser incorporada em vários setores, ela não vai ser só útil para aumentar a produtividade, né? Em diversos setores, como vai contribuir para a questão do baixo carbono, né? Infelizmente, a gente está aí vivendo umas mudanças climáticas que, com certeza, né, posso dizer que o CO2, etc., são grandes culpados, e eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais sério para isso, né, para as próximas gerações, porque a aceleração do degelo da Antártida e basicamente a gente tem sofrido muitas mudanças que tem estudos já mundialmente falando que comprovam que a questão do CO2 é importante. Obviamente, ele exige um custo, né? A gente vai falar rapidamente, estou com a apresentação meio longa, mas eu gosto de fazer longa, porque aí depois vocês olhem com calma, né? Vai ser disponibilizado para todos vocês. E aí eu vou passando por alguns pontos, vou tentar não tomar muito tempo com a apresentação para sobrar um tempo aí para a gente conversar, perguntas. Eu acho que, como é uma palestra, eu acho que o importante mesmo é tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas dos alunos, né? Que você acabou de falar que tem de várias localidades do Brasil aí, né? Eu acho isso muito legal, né? Então, eu vou tentar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo que vocês enxerguem aqui a apresentação. Ver se eu não apanho aqui. Tá aparecendo aí? Ótimo, perfeito. Tá. Então tá, gente. Eu vou lá, vou falando um pouco, né? Vou passar um pouco rápido, porque tem muitos tópicos aqui que eu tenho certeza que vocês já viram, né? Mas, como professor, eu sempre digo, a gente tem que, às vezes, repetir, né? Para memorizar, né? Eu acho que a gente acha que o que é trivial pode não ser trivial, é porque a gente está lidando, né? Como ela falou, a nossa instituição é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos hoje aí 160 PhDs aí vinculados, a gente exerce projetos aí, e a gente entrou na questão do hidrogênio basicamente quando a gente abriu o escritório em Hamburgo, né? Eu posso dizer que é o Vale do Silício do hidrogênio. Então, em 2022,
Eu tive muito contato com esse início que estava sendo aí, esse boom aí da questão do hidrogênio, que todo mundo sabe que foi motivado em grande parte pela guerra da Rússia lá, né? Porque a Europa dependia muito do gás natural lá da Rússia. Então, uma coisa empurrou a outra, né? Então, teve um apoio governamental da Alemanha fenomenal na questão do hidrogênio. Ela basicamente ela fez a Europa inteira engolir a rápida transição energética para a questão do hidrogênio verde, né? Até um pouco acelerada demais. Assim, eu visitei a Airbus, né? A Airbus tinha prometido até 2035 o primeiro avião da Airbus funcionando a hidrogênio. A gente visitou a fábrica, visitei diversos projetos que estavam começando, mas já nessa época, em 2022, para vocês terem uma ideia, a gente já tinha lá na Alemanha cerca de 6 mil carros, ali em Hamburgo, só naquela região de Hamburgo, na Alemanha, 6 mil carros rodando a hidrogênio, né? Eu mesmo, quando parei num posto lá para abastecer um carro alugado, eu vi lá, né, o dispenser lá do hidrogênio, fui visitar concessionárias onde tinha carro hidrogênio, fiz uma parceria, fiquei aquele Mirai, que todo mundo já ouviu falar aí, a hidrogênio. Então, a gente começou a ter um contato muito forte e eu quis conhecer todas as tecnologias, né? E a parte do Brasil, nem se falava em regulamentação, estava uma coisa ainda meio... eu posso brincar para vocês, a gente chegava aqui e falava de hidrogênio, todo mundo, mas vem cá, como é que é essa coisa do nitrogênio? Era sempre assim, o tempo todo as pessoas trocavam uma coisa de hidrogênio e lá já estava avançando. A Alemanha, com certas amarras, né? Ela queria excluir até a hidrelétrica como fonte 100% renovável. Porque no Brasil, vocês sabem, a gente tem a nossa rede elétrica, eu digo que é um dos melhores sistemas do mundo, tudo interligado, mas ali transita tudo. Transita termoelétrica, transita hidrelétrica, transita eólica, transita energia solar. Ou seja, você joga no grid e essa energia, ela, às vezes, chega numa usina. Apesar do cara estar comprando uma energia renovável, ela transitou, está tudo misturado. É como se você comprasse o crédito, né? Mas o Brasil tem aí uma matriz gigante, né? A Alemanha não. A Alemanha tem uma dificuldade muito grande com a questão da energia. Sol lá, eu não brinco, vou falar a verdade para vocês, eu fui várias vezes em 2022. Eu acho que é um mês de sol que eles têm lá de verão. É um mês, o ano inteiro é frio, nublado. Então eles têm uma dificuldade. O espaço na Europa é muito pequeno para fazer onshore, né, que são aquelas eólicas onshore. Então eles trabalham muito com o offshore. Por isso que eu sempre digo, o offshore é legal, mas será que o Brasil precisa investir em offshore? A gente tem no Rio Grande do Sul uma reta que pode fazer onshore ali, tem o Nordeste inteiro. Então o offshore é muito caro e ele é usado aonde você tem pouco espaço, né? A Europa tem pouco espaço para tudo, né? Você ficar botando as onshore, né, que a gente chama de eólicas onshore, você vai ocupar todo, você ocupa muito espaço, muito caro lá, o espaço do terreno físico, né? Então, deixa eu tentar passar para vocês aqui. A apresentação já falou, né, rapidamente para vocês, né, eu tenho, além de fazer, de cuidar da gestão dessa usina piloto lá do Centro-Oeste, foi a primeira do Centro-Oeste, eu também faço um pós-doc na engenharia elétrica lá. Então, na verdade, é um pós-doc que eu e o meu orientador, professor, está todo mundo aprendendo. É um pós-doc novo, porque ninguém conhece. Então, a gente está aprendendo junto, né? A questão da gestão dessa usina, a operacionalização. Então, a gente tem trabalhado com hidrogênio verde já há algum tempo, né? Eu tenho... meu lado de economista fez eu olhar muito a questão da viabilidade técnica e operacional, né? Então, no primeiro momento, a gente tentou conhecer todas as tecnologias para a produção do hidrogênio, né? Eu visitei basicamente quase todas as fábricas da Europa que produzem eletrolisadores, né? De dois tipos, né? Vocês já ouviram falar que tem o eletrolisador, que é o eletrolisador basicamente é o equipamento que você separa a água do hidrogênio, né? Separa o oxigênio do hidrogênio, né? E ele tem duas tecnologias. Na Europa você vê muito os eletrolisadores tipo PEM, que é próton, né? Membranas de próton. Ele é muito bom porque ele é containerizado. Você consegue colocar, fazer um eletrolisador de 1 mega, de consumo de 1 mega de energia, 2 megas, 3 megas num container,
pequeno. Por quê? Lá tem um problema do espaço, de novo. É uma tecnologia muito boa. Aí, o que se fala dela, do eletrodizador de PEM, o de membrana de próton, ele é muito caro, como se fosse um iPhone, tem mais peças caras, torna ele mais caro. Aí você tem um CAPEX mais caro. A vantagem que apregam dele é porque ele pode trabalhar com baixa quantidade de funcionamento, capacidade de funcionamento. Você consegue operar um eletrodizador PEM a 20%, 10%. Mas vem cá, quem é que vai construir uma usina, um investimento gigantesco, para operar 20%, 30%? Você vai operar sempre próximo de 100%. Então, o alcalino não. O alcalino são equipamentos maiores, mais tratorzão, né, como eu gosto de dizer, né? Mas eles operam sempre no mínimo a 50%. Você não consegue, mas ou você opera a 50% ou você coloca ele em stand-by. É o que a gente fez lá na nossa operação, quando a gente não queria operar o tempo todo a 90%, 80%, a gente colocava em stand-by. Mas ele não fica operando a 20% da capacidade. Ou é acima de 50%, próximo de 100%. Nunca é bom chegar a 100%, porque você, como um carro, né, você operar no máximo é sempre ruim. Então já estou falando um pouco de como é a nossa operação, né? Bom, essa parte aí, gente, eu não preciso, acho, bater muito, porque você já sabe que o hidrogênio, né, ele vem no processo de eletrólise, pode ter o hidrogênio. Isso é um ponto importante. Muita gente fala, pergunta para mim, mas não é melhor eu fazer o hidrogênio do biometano? Falei, sim, o biometano, quando você, no processo do biogás, quando você produz o biogás lá do esgoto, da biomassa, você produziu aquele biogás, ele está todo impuro. Ali tem metano, tem hidrogênio, tem um monte de coisa ali. Né? Só que você pode chegar ao hidrogênio ali, e vai chegar. Só que você tem que purificar. Né? Então, o hidrogênio da biomassa, ele da biomassa, do biometano e do biogás, ele é um hidrogênio não puro. Só que o custo para purificar, isso pode tornar inviável este hidrogênio para algumas aplicações. Se eu pegar esse hidrogênio para botar fogo, né, para servir botar na caldeira, tal, etc., não tem problema nenhum, mas vem cá. Para que eu vou botar? Eu vou ter um custo para fazer o hidrogênio, para botar fogo, se eu posso usar o próprio biogás para gerar energia de calor. Então, é uma coisa meio sem contexto, né? Eu acho que não para de pé. Aí pensando tecnicamente e economicamente, né? Se eu for purificar, e para certas aplicações, que eu vou falar para vocês, como utilização em veículo, para transporte, né? O hidrogênio verde para transporte, ele precisa de um grau de pureza de 99,5 casas decimais em 9,99999. Então, o processo para purificar isso do biometano e biogás é muito caro. Aí o preço, o seu investimento vai ficar próximo ao eletrodizador. Então é melhor usar o eletrodizador, né? Você fazer a eletrólise. O processo é muito caro para purificar. Para fazer amônia, também tem que ter 99,99. Né? Não adianta ser 99,99, porque senão você vai estragar o equipamento de amônia. Então ele tem que estar puro também. Senão você estraga o seu equipamento, você tira a durabilidade do catalisador do nitrogênio. Você usa, na verdade, você faz o hidrogênio. Para fazer amônia, você precisa de um catalisador, né? Do reator lá. E esse catalisador é muito sensível. Se você pega o hidrogênio não puro, você vai ter esse problema. Então, eu falo aqui muito do processo de eletrólise, porque é o que está na praça. Né? Quando a gente fala em escala industrial, a gente não pode partir para tecnologias que têm um nível tecnológico, como a gente chama na engenharia, TR3, TR4. Ou seja, o cara bolou uma forma num equipamento que vai ter uma produtividade menor, consome menos energia. Mas como eu estou falando aqui de escala industrial, uma planta piloto industrial, não é para testes de novas tecnologias que... Imagina, se eu inventei uma nova tecnologia, vai ter que passar por um processo de 10 anos. A gente perdeu o trem. Né? O trem está passando agora. O Brasil tem que entrar, já está atrasado, porque a Alemanha começou em 2021, 2020, né? A gente já está atrasado. A gente já teve
eu diria que 2022 foi a melhor chance para a gente fazer usinas de hidrogênio, porque a energia elétrica estava sendo vendida aqui no Brasil, o megawatt, na casa de 60, 70 reais. Né? Hoje, o custo da energia aqui vamos dizer assim, quase 90% do CAPEX, do OPEX. O que é OPEX? Da operação, ou seja, o insumo maior é a energia elétrica para fazer o hidrogênio. Hoje está mais cara que em 2022, e bem mais cara. Apesar que eu digo para os senhores, esse preço que está, ele está com um sobrecusto, porque nós estamos tendo problemas, que eu vou falar rapidamente depois. Por que está cara a energia? A energia fica cara no Brasil, seja ela renovável ou não renovável, é energia. Né? Ela fica cara quando a gente tem um consumo. Quando o PIB cresce, a indústria cresce. Quem acompanhou hoje no G1, não sei se onde for, você viu que a indústria hoje andou para trás. Né? Então, nós estamos com o crescimento da indústria ou andando de lado ou para trás. Então, se a indústria não cresce, você não tem consumo de energia num patamar relevante. Né? O custo não deveria estar alto. Mas por que está alto? Porque nós estamos com a dificuldade, né, em função de políticas talvez um pouco confusas aí da ANEEL. O Brasil está com dificuldade. Você escuta que no Nordeste você tem uma produção gigante de energia renovável, eólica e solar, que não consegue injetar. Né? Eu tenho casos que me relataram de tendo demissões em plantas de usina eólica, porque o cara está trabalhando com 60% da capacidade. Porque ele produz, mas não tem como injetar, e o sistema não tem como receber essa energia, porque ele não tem como transmitir para o maior consumidor. Quem é o maior consumidor de energia? Sul-Sudeste. Então, muita produção não chega aqui, né? Aí isso torna o preço mais alto. Então, essas dificuldades aí, que eu já estou falando antes da hora, mas essas dificuldades que são desafios aí a serem transpostos. Né? Basicamente, gente, tem o hidrogênio green, né? O cinza, né? Que ele vem do carvão. Né? Você pode fazer do carvão, você pode fazer do próprio gás natural. Né? Eu posso fazer hidrogênio do gás natural. E esse hidrogênio do gás natural serve para quê? Ele serve para fazer fertilizante. Né? É bem comum, né, na Rússia e em outros países, usar o gás natural, fazer o hidrogênio e produzir o fertilizante, que é a famosa ureia, que as pessoas conhecem aí, como é um chamado fertilizante nitrogenado, que a cana, o algodão, né, o arroz. Né, o arroz usa muito sulfato de amônio. Então, você tem aí um grande mercado consumidor. O Brasil, na casa de 8 milhões de toneladas ano, a gente importa aí desse tipo de fertilizante, que vem basicamente do gás natural. Né? Desafio nosso, outro desafio, é o Brasil tentar mudar um pouco essa matriz ou começar a crescer a questão da amônia verde, né? Feita da eletrólise. Ou seja, a gente consegue chegar no fertilizante através do eletrolisador, através da água. E a água, gente, vamos lá, ainda não é um problema, porque o consumo de água por quilo de hidrogênio, eu sei que essa pergunta pode sair, é pouco. Nós estamos falando de 10 litros para cada quilo de hidrogênio. Então não é muito, tá? Se você parar para pensar, não é muito, né? Você tem equipamentos grandes que consomem, 17 metros cúbicos de água por dia, por hora. E não é muito, tá? O Brasil tem uma capacidade de atender isso muito alta, né? O difícil é você purificar essa água para entrar no equipamento. Então, um desafio que a gente sempre tem, que no Brasil a água subterrânea tem um grau de pureza, a água encanada tem outra, a água de rio tem outra, a água do mar tem outra, que também é uma possibilidade, mas eu acho que o Brasil não precisa usar água do mar. Né? E o meu projeto, que foi inovador aqui, lá em 2022, eu já falava que meu objetivo lá na frente, mas muito lá na frente, quando a água fosse começar a ser um problema, diversas plantas de hidrogênio no Brasil sendo produzidas, vamos trabalhar, e a gente já está trabalhando isso, a gente já tem isso pronto lá na universidade, que é o processo de usar a água de esgoto, né? A água que sai da estação de tratamento, porque essa é uma água que ela não é potável, não serve para nada. E muitas vezes ela ainda sai com impureza, você joga de volta
na natureza, você joga de volta no rio. Quem não conhece, ouviu falar em Bonito, que é uma cidade turística do Mato Grosso do Sul. Lá tem os rios que a principal atração é você nadar lá nos rios. E muitas vezes você acaba jogando essa água tratada, entre aspas, de volta no rio. Né? No Rio Grande do Sul, a gente foi procurado porque o desespero da companhia de água lá era que o Ministério Público não queria que eles jogassem no mar, não podia. Aí eles estavam jogando, enterrando, né? Pegando essa água tratada, entre aspas, né? Que é tratada de esgoto, e jogando subsolo. Ou seja, você está. E do subsolo ela volta para, né, os lençóis freáticos e tal. Então, eu digo que isso é uma coisa lá na frente que também é um ganho. A gente ganha, a sociedade ganha, que você pode usar essa água purificada, que tem um custo, mas o custo é muito pequeno, perto do todo, né? Então é um ganho que vai ter lá na frente, né? Caso o Brasil realmente avance, né? Como eu falei, a gente tem abundância. Se vocês forem para a Europa, vocês vão ver que o custo da energia na Europa é gigantesco. A ponto que quando eu estava lá, eu me fazia a pergunta, mas como que vocês querem importar? Que foi aquela frenesi no Brasil. Vamos produzir hidrogênio para produzir amônia para exportar. Por que eu quero exportar amônia? Porque o hidrogênio não dá para transportar. Ele é um gás super leve, né? Você tem que comprimir, 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 então o transporte dele é inviável. Então, como é que eu crio um carregador de hidrogênio? Amônia. Bom, beleza, então eu vou produzir amônia no Brasil. Isso foi as conversas lá em 2022, 2023, quando, vamos dizer, eu posso dizer, não foi a moda do hidrogênio, né? Verde, aquela coisa toda. Todo mundo queria fazer grandes investimentos pensando em fazer amônia para exportar. Dificuldade que a gente não tinha, né? Nos portos, tirando lá Camaçari, você não tem infraestrutura para armazenar amônia, porque é um gás super tóxico, pesadíssimo, perigosíssimo, pode explodir, enfim, tem N problemas. Os navios para transportar isso é caro. E eu pensava, pô, a gente vai fazer amônia para exportar para a Europa vai pegar a nossa amônia, vai fazer um processo chamado cracking, que é quebrar a amônia de novo, para gerar energia, para usar o hidrogênio e gerar energia. E eu perguntava, isso para de pé? Lá é tão cara a energia que mesmo essa loucura para de pé. Né? Então, para você ver como é que essa questão da abundância de energia que a gente tem no Brasil é absurda. Hídrica, se você procurar aí no Google, você vai ver que a maior usina privada do mundo, a segunda maior, ou, enfim, a Belo Monte, cara, Porto Belo, lá de Rondônia, lá, né, aquela região lá, ela está desativando algumas turbinas porque está com excesso de energia e não tem consumo. Como eu disse, vocês têm que ter em mente, a energia fica cara quando o PIB cresce. O PIB não está crescendo, a indústria não está crescendo. E por que a energia está cara? Não deveria estar cara. Porque ela é um fator que inviabiliza você fazer projetos mais ambiciosos na questão do hidrogênio. Por quê? Na hora de produzir o hidrogênio e seus derivados, você precisa da energia, que custa quase 85%, 90% do custo da tua indústria, do teu insumo, né? O teu produto. Né? Então, a questão da energia eu diria que é o ponto-chave que a gente está perdendo terreno por uma falha, eu não vou botar nome nem culpado, mas é uma falha, a gente não conseguir transmitir a energia do Nordeste para o Sudeste, tem dificuldade de fazer uma coisa que a gente tem um sistema integrado, só que as redes de transmissão não estão comportando, porque a geração está... Né? E eles apontam o culpado, vocês que têm solar, energia solar, a GD, que chama geração distribuída, cada um fazer sua própria energia solar, ela tem diminuído o consumo e ela tem atrapalhado, entre aspas, de novo, esse processo aí, né, dessa confusão na questão da energia elétrica que o Brasil está passando, né? Que a gente só foi descobrir dessa confusão agora, mas isso já tinha sido previsto lá atrás, né? Então, a gente tem aí esse Programa Nacional de Hidrogênio, que foi muito discutido no Ministério. A gente se preocupou muito, e aí eu acho que foi uma falha nossa, né? Falha do Brasil e dos policy makers, né? Os formadores de política aí. A gente ficou muito preocupado em fazer regulamentação, e esqueceu do que estava faltando para botar de pé o negócio, né? As viabilidades técnicas e econômicas para botar de pé.
Aí perdemos tempo, perdemos 2023, 2024. Né? Agora está se falando em planta piloto, e vou dizer para vocês, hoje em dia planta piloto pouco importa. Né? Eu estive trabalhando aí com vários investidores, com o mercado. Ah, que legal, você faz hidrogênio. Tá, mas e aí? Está usando esse hidrogênio para quê? Eles querem saber se para de pé economicamente ou depois do hidrogênio. O que você vai fazer? Você vai misturar com gás, você vai usar na indústria de aço, para aquelas grandes, né, reatores lá, enfim, o que você vai fazer com esse hidrogênio? Né? Então, porque exportar, você não consegue mudar uma infraestrutura portuária para exportar amônia do dia para a noite. Não tem. Então, são projetos ambiciosos, mas que estão esbarrando. Então, a gente vê muito anúncio e pouca coisa se materializando. Porque quando vai botando na ponta do lápis, vai ficando caro, vai ficando caro, vai ficando caro, vai ficando caro e inviabiliza. Né? Eu não preciso dizer para vocês que o Brasil hoje tem uma taxa de juros astronômica. Né? Nós estamos com a Selic a 15%. Com 14, sei lá, enfim, nem é tão alta que ninguém quer investir em nada. Quem que vai investir? Você vai investir em alguma coisa? Você vai deixar o seu dinheiro quietinho, onde está, se você não fizer nada, você ganha 14, 15% ao ano. Então, você para qualquer tipo de investimento, inclusive planta piloto. Só que então, as plantas pilotos foi um incentivo que a ANEEL fez lá atrás, uma demora. Então teve uma demora para essas plantas piloto, mas hoje nós já temos o suficiente. Acho que o Brasil não precisa mais de planta piloto, né? Nós trabalhamos numa, porque o meu objetivo não era fazer o hidrogênio, que são 4 plantas pilotos, 5 que tem hoje. Itaipu tem uma planta piloto com equipamento muito velho. Legal, ele produz hidrogênio, mas é um equipamento desatualizado. O Porto de Pecém tem uma planta piloto boa, com equipamento relativamente bom, mas também está sem utilização. A GIZ, junto com os alemães, fizeram uma planta piloto com equipamento bom. O que eu falo com equipamento bom, gente? É um equipamento que você vai usar em grande escala. Né? Que você tem equipamentos menores, que é mais para, que eu chamo de eletrizador de ar-condicionado. Legal, mas não tem utilidade nenhuma em larga escala. Então a gente optou por fazer uma planta piloto com equipamento, um custo de menos da metade do preço, em alguns casos até 1/3 do valor, e testar uma tecnologia, né? Testar uma tecnologia que fosse barata, que fizesse o custo cair do CAPEX, né? Porque o Brasil, o CAPEX é muito alto. Então, o equipamento chinês, a gente colocou para testar a tecnologia, não foi para produzir hidrogênio. Né? E a gente estava trabalhando na questão da mistura do gás, né? A gente ia usar o nosso hidrogênio, a gente está produzindo 1 tonelada mês, e a gente ia utilizar a mistura com gás, fazer um blend, mas também tem essa dificuldade, porque também é uma coisa futura que pode acontecer no Brasil, é que o gás natural pode começar que nem a gasolina. Olha, o gás natural vendido agora ele tem que ter 5% de renovável. Ou seja, muita coisa para viabilizar precisa do Estado interferir. Ou seja, eu garanto que os senhores que ninguém amou ou ninguém ama ter 27% de álcool na gasolina. Mas foi uma questão de uma política nacional de imposição e o mercado foi se adaptando e hoje, né, enfim, tem carro flex, tem aquela coisa toda. Mas lembrando que isso também pode acontecer com hidrogênio. Então tem que ter atuação do governo nesse plano nacional de hidrogênio, tem que botar regras mesmo. Se você quer realmente descarbonizar, vai ter um custo, a sociedade vai absorver esse custo? Vamos absorver. Mas vamos absorver por quê? Para não ter inundação, não ter enchente. Aqui em Brasília, cada vez tem feito mais calor e o calor cada vez piora, a seca cada vez piora. Então tem que ter uma política. Olha, nós vamos agora definir que o gás natural tem que ter um percentual de renovável. O que é renovável, gente? Ou o hidrogênio ou o biometano. Então a gente tem uma abundância de coisa que pode criar aí um mercado para o hidrogênio violento no país, né? Mas além disso, tá bom, essa política não saiu. O que eu faço com hidrogênio? Transporte, não adianta, né? Eu gosto muito do pessoal do Itajubá, eles têm uma planta piloto lá muito boa, né, Minas, mas tem um problema. Eles fizeram um posto de abastecimento, mas não tem carro nem ônibus para abastecer. Por quê? Ainda é artesanal. Carro a hidrogênio, ônibus, caminhão, ainda está artesanal, então o custo fica elevado. Eu compro um ônibus elétrico por 2 milhões e vou pagar 5 no 4
US$ 1 milhão no ônibus a hidrogênio? Não vai acontecer. Então, isso vai mudar? Vai mudar, já estão fazendo, já saiu. Um inglês aí já fez um estudo, ele não desenvolveu um motor que ele adapta o motor atual para o hidrogênio. Ou seja, é ótimo, né? Eu não tenho que pegar a frota de São Paulo de ônibus, arrancar todos os motores a diesel, jogar no lixo e botar um motor a hidrogênio. Entendeu? Então, quando essa coisa acontecer, e está acontecendo, que os estudos, aí sim, a pesquisa e desenvolvimento está evoluindo rapidamente, é como viabilizar para o transporte, mas é um passo que ainda é uma incógnita, tá? A evolução do hidrogênio para isso. Então, eu penso que caminhos viáveis a gente ainda tem. No aço, tem na produção de amônia, porque o Brasil consome muita amônia, de forma direta, em muitas fábricas, e de forma indireta, dentro dos fertilizantes, né? Caso vocês não lembrem, ou nunca estudaram a fundo, eu falo isso, gente, porque eu era bom aluno em química, mas muita gente não é bom aluno em química. Mas se você estudar lá a tabela periódica, lá o hidrogênio, você vai ver que está ali na pontinha. Então, a amônia é NH3, é nitrogênio com hidrogênio, 3-1. E da onde vem o nitrogênio? Vocês estão agora aí respirando 70% de nitrogênio. O ar nosso aqui tem 24% por aí de oxigênio, quando muito. Se for em São Paulo, o trem é mais apertado. Mas, então você tem essa dificuldade, essa facilidade de capturar o nitrogênio. Então existe um equipamento específico que chama misturador, né? Ele captura ele captura o hidrogênio, né? E aí vai para um catalisador e você faz a amônia, né? Então, é um caminho, é uma rota importante, né? Essas datas aí que eu coloquei são os planos, né? Esse plano nacional fala, vamos investir em 2025, planta piloto. Bom, eu fiz a primeira do Centro-Oeste e com equipamento chinês. E parou, não está saindo mais planta piloto. Eu ouvi dizer que vai sair uma aqui, outra ali, porque eu já falei, eu acho que planta piloto já testamos, a gente já tem a clareza da tecnologia para o hidrogênio. Eu acho que planta piloto que tem que evoluir é para a produção de outras coisas. Planta piloto para produzir amônia, planta piloto para produzir derivados de amônia, ou metanol, não sei, a utilização do Brasil não é tão grande, mas, enfim, você fazer plantas pilotos, mas focadas não só na produção de hidrogênio, que isso aí eu acho que já está mais do que referenciado no Brasil, né? Bom, como eu falei, né, você pode ter aço verde, fertilizante, combustíveis sintéticos. Eu gosto de falar rapidamente de combustíveis sintéticos, para vocês entenderem. Todo mundo ouve falar do SAF, né? Sustainable Aviation Fuel, combustível de aviação sustentável. Excelente, maravilhoso. Eu acho que essa é uma rota aceleradíssima, porque a Europa quer descarbonizar um dos maiores poluidores do planeta Terra, que são os aviões, né? Que eles poluem muito, né? Então tem umas metas lá até 2035 para percentual do combustível ser misturado. E aí a gente chama de combustível sintético. Por quê? Ele não vem do fóssil. Então você faz o SAF e o engraçado, o Brasil produz álcool, né? O etanol. O etanol não serve para aviação, né? Ele não é um combustível de alta explosividade, enfim. O SAF, ele pode sair tanto da água, né? Do modo natural, né? Porque eu pego o hidrogênio da água, né? Porque o SAF você faz também é uma mistura de água com do hidrogênio com CO2, ou você faz o SAF usando o próprio etanol. Então, o Brasil tem feito uma coisa interessante. Ele tem, em vez de ele produzir o SAF, a gente tem vendido e certificado o nosso etanol para ir produzir no Canadá, na Europa, o SAF. Por quê, gente? De novo, não esqueçam que o câmbio nosso é 1:5,6. Então, a tecnologia para fazer SAF o Brasil não tem. É caríssima. Os catalisadores que fazem esse processo de mistura de moléculas, ele custa caríssimo. Poucas indústrias no mundo têm, e lá fora e é caríssimo. Então, para você ter ideia, para fazer 250 mil toneladas de SAF, e o SAF, cada litro de SAF está na faixa de $7, $8 lá fora, né?
É mais vantajoso que vender etanol, né? Etanol sai muito barato, né? Então, o SAF eu ganho mais dinheiro. Mas qual o problema do SAF? Você não consegue fazer indústria aqui porque você não tem dinheiro para investir na indústria. Enquanto o cara lá, ele paga 250 milhões de euros e faz 250 mil toneladas, a gente vai fazer 250 milhões de euros no Brasil. Olha o investimento, multiplica isso aí por 5,6. Se torna investimento das galáxias. Então, o que é mais viável? Eu pegar meu etanol e exportar ele para fazer SAF fazer o SAF via etanol lá fora. Né? Por quê? Olha que vantagem competitiva o etanol tem. Hoje eu produzo hidrogênio. Para transportar meu hidrogênio, eu tenho que transformar em amônia. O cara não, já manda o etanol para lá e ele vira o SAF. Eu teria que fazer amônia para o custo aumentar, né, ficar cada vez mais caro, para mandar para lá, para depois quebrar para fazer SAF. Ou eu faria o SAF aqui. Se eu for fazer o SAF aqui, eu preciso de equipamento que custa muito caro. Então, gente, combustível sintético não é que o Brasil não vai fazer, mas é investimento pesadíssimo. Tá? É casa de... Já dei o número para vocês. Eu conheci uma indústria lá no Canadá, 250 milhões de euros custou. Faz 250 mil toneladas. Não é essa relação para um não, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Mas é um grande caminho que o Brasil pode trilhar, em vez de vender o seu etanol, é fazer SAF. Mas é muito caro, investimento astronômico. Né? A legislação, o marco legal, demorou um pouco, foi aprovada, todo mundo já deve ter ouvido falar. O marco legal, programa REHIDRO, gente. Esse marco legal foi aprovado lá atrás, só agora que eles estão dando... O que é o programa REHIDRO? Não tem sentido eu produzir energia renovável e comprar esses equipamentos. O Brasil ainda não produz, tá? O ideal é ter a produção nacional. Mas como é que eu vou comprar esses equipamentos se ainda não tem produção nacional que consiga atender? Aí, o que você faz? Você tem que... Eu acho que está tendo um eco aí. É daqui? Já retirei já, Marcelo. Ah, tá. Então, rapidamente. A gente não consegue desenvolver eletrolisadores em quantidade necessária para atender. Então, qual é o objetivo? Né? O que a gente tem buscado? Comprar um equipamento viável e com alguém que não tenha ciúmes de transferir a tecnologia. Tá? Sem citar nomes, na Europa eles gostam de vender o equipamento, mas vendeu, não querem no momento, eles querem vender, e não querem transferir a tecnologia, ou seja, fabricar uma parte no Brasil, ou montar no Brasil, ou mesmo fazer uma OEM. O que é OEM? Eu preciso dar manutenção, gente. Imagina um equipamento de eletrolisador eu mandando para a Europa para fazer a revisão de 10 anos. Né? Porque lá, cada 10 anos tem que fazer uma revisão no equipamento. Eu mando lá para a Europa para fazer a mesma coisa que está acontecendo com a China. Então, as nossas tratativas com a China, em projetos maiores, eu quero OEM no Brasil. Porque eu não vou mandar equipamento para fazer revisão lá fora. Então, o chinês é um pouco mais aberto não está muito ligando, se bem que não vou dizer que ele liga, vai copiar. Porque, gente, não tem que copiar. O eletrolisador, ele é um equipamento, uma tecnologia que, desde 1900 e carquinha, todo mundo sabe como faz o eletrolisador. Só normalmente não produz no Brasil em grande quantidade porque não tem quem compra. Então, de novo, a gente tem que começar... É que nem a eólica. Quem acompanhou a eólica, o Brasil importava tudo. Hoje, é tudo montado aqui, etc. A gente praticamente 90% é feito no Brasil. Dos equipamentos, motor, a WEG faz os motores, a WEG está fazendo os cataventos aí. Então, é um processo que demora um pouquinho, mas a gente precisa, lógico, do apoio do governo, né, na questão de você não pagar impostos para comprar esses equipamentos importados nesse primeiro momento. Você precisa de incentivos fiscais, né? Agora, a certificação, gente, é uma coisa que todo mundo se preocupa. Tem que certificar, porque a preocupação geral do passado, e nunca foi a minha, era: eu vou preparar a certificação porque eu quero exportar. Pô, a gente não tem estrutura ainda para exportar toneladas. E também é o seguinte,
Porque eu só vou aceitar se o hidrogênio sair de eólica, se for comprovado, se tiver qualquer coisinha de hidrelétrica. Então, se discutiu essa certificação do hidrogênio, eu acho que esse aqui é o menor dos problemas, tá, gente? Eu acho que essa coisa aí peanuts perto do problema. Aí o governo botou 18 bilhões. Né? Quando eu estava lá em 2022, o governo alemão abriu um banco com 70 bilhões de euros para os projetos de hidrogênio. 70 bi de euros. E a gente está botando 18. E num período de crédito, num período de X anos, 2028 a 32. Isso aqui é muito pouco para atender a demanda. O que está acontecendo no Brasil hoje é que tem muita gente querendo fazer subprodutos do hidrogênio verde. Mas estamos com esse juro e sem apoio de crédito, não vai acontecer. Né? Eu acho que a coisa tem que se virar nos 30 ainda para você conseguir dinheiro para poder fazer. Apesar dessa articulação coordenada, aí, Ministério da Fazenda, BNDES, o Brasil, infelizmente, está com cobertor muito curto, né? Muito curto, para poder... Os investimentos de P&D, que fala aqui 200 milhões, não foram entregues até agora, esse valor todo. Então, a gente está aí com uma dificuldade muito grande, né, com essa questão do financiamento para P&D, para desenvolver tecnologias, ou seja, a gente ensinar a nossa indústria a fabricar peças, partes e peças para os equipamentos de hidrogênio e amônia, né? Gente, 200 bilhões de projetos anunciados. Eu não estou vendo sair do papel, não. Tá? É quando eu sempre digo, papel aceita tudo. Né? Por quê? De novo, você tem que ver se tem água para atender uma usina de 2,1 giga. Porque P100 não tem água sobrando. Aí eu escutava lá, não, vamos trazer a energia, vamos trazer a água lá de Fortaleza, água de esgoto até, né? Gostei desse, que eu falava já da água de esgoto. Mas, pô, a água vai subir morro, né? Subir morro que eu falo assim, você vai ter que bombear lá para cima, então vamos usar do mar. Pô, aí você vai ter que purificar, dessalinizar. Então tem umas dificuldades aí, tá? Tem uma dificuldade muito grande para esses projetos saírem do papel. Aí vem, se não bastasse, vem uma licença ambiental, que eu sempre brinco, aquela licença ambiental para implicar, né? Você, não sei o que, da ave que está passando por aqui, que não pode fazer, porque isso o equipamento do eletrolisador vai emitir ondas, enfim, a gente só cria dificuldade para qualquer tipo de investimento no Brasil, né? Ainda mais coisas novas, né? Então, esses investimentos aqui foram anunciados, eu não sei em que fase que está, não posso dizer para vocês, mas eu acredito que ainda está naquele que a gente chama de FID, né, que é decisão final de investimento. Tá, agora vai, vamos contratar, vamos, né? A única que tinha avançado, eu não sei se já ouviu falar na Unigel, que é da Bahia, esse estava avançado. É triste eu ter que falar isso, mas ela pagou um banco para tentar vender os eletrolisadores que ela comprou. Porque desistiram do investimento, não sei porquê, né, obviamente, mas está aí tentando vender, fazendo uma oferta aí dos equipamentos que já compraram. Isso é triste, tá, gente? É uma coisa triste, que eu estava muito empolgado, né, que ela ia avançar muito no hidrogênio, enfim, e era a que mais tinha peitado para fazer acontecer a questão do hidrogênio, né? Bom, aqui fala um pouco do nosso equipamento, gente. Ele é pequeno assim, né? Mas é porque ele é industrial, é piloto industrial, né? É óbvio que ele produz, a capacidade dele é pequena, né? Se eu for botar numa capacidade maior, eu não preciso estar em container. O Brasil não precisa, eu não preciso. A gente tem espaço. Então, eu posso fazer uma usina de, sei lá, 7 megas, 7,5 megas, né? Muita energia, né? Isso aí eu gasto 1 hectare, 2 hectares. 2 hectares eu faço uma usina aberta, né? Lógico, eu não preciso estar em containers, tá? Essa questão do container é porque a gente é uma planta piloto, né, industrial, mas é a mesma coisa em tamanho maior. Né? A gente saca fora, amplia, é o mesmo equipamento, as mesmas definições, os mesmos procedimentos, todos os componentes, tudo a gente usa a mesma coisa. Eu acho que... Como é que está meu tempo aí? Deixa eu ver, eu estou olhando aqui.
ficou meio grande a apresentação, que eu botei muita informação, que vocês podem ler depois. Eu acho que eu posso falar um pouco, né? Eu já falei. Fica tranquilo, pode. A gente começou às 7h17, 19h20. Eu também não quero correr muito para não. Né, porque muita informação para a turma aí, né? Bom, qual é o desafio, gente? Os desafios que a gente enfrentou desde o início é mão de obra especializada. Você não tem. Você levava engenheiro elétrico, engenheiro químico, que conhece eletrolizador, eles ficavam olhando, parecia que estava entrando nesses carros modernos aí que estão fazendo agora aí, cheio de tecnologia e tal. Então não sabia nem onde ligava. Eu contratei um pessoal para fazer a pré-instalação do equipamento, um pessoal bom, o cara tinha trabalhado na White Martins, então tem tubulação, ele conectou a tubulação errada. Isso que eu fiz os chineses fazerem um manual em português para mim, de toda a montagem, tudo, né? Então, assim, mas a gente já fez aquele primeiro passo, a gente já capacitou uma galera que foi ajudar a gente na pré-instalação a saber fazer essa pré-instalação, né? Depois, a operação. Não tem engenheiro, ninguém sabe, sai da faculdade, infelizmente no Brasil, a gente sai muito da faculdade sem saber, né? Eu lembro quando eu fiz da Marinha, né? Fiz lá a engenharia lá, eu entrei, a minha parte era máquinas, né? Engenharia de máquinas de navio. Eu cheguei lá, fui na viagem, depois de formado, eu perguntei assim, mas aonde fica o MCP? Motor a combustão principal. Aí o cara lá, você está em cima dele, parado em cima. Eu não sabia nem onde ficava o motor principal, muita teoria, né, e pouca prática. Isso é ruim, né? O Brasil tem que mudar um pouco isso. Por isso que eu acho que o incentivo em mais plantas pilotos seriam interessantes para esse aspecto, né? Nas universidades. Mas também parou, né? Só tem uma universidade que tem a planta piloto, que eu diria que é industrial, que é a Itajubá, e a nossa, que é da Recife, esse equipamento, a gente colocou na UFMS, justamente para tentar, né, desenvolver ali mão de obra. Só que aí falta ver recursos para cá, recursos para pagar os professores para fazer uma pós. Enfim, a gente tem esses desafios aí de incentivo, inclusive à disseminação prática dos caras. Os caras não é que nem vai fazer engenharia agrônoma, você tem a Embrapa, você tem tudo para praticar, você tem. A gente precisa ter mais plantas pilotos para os caras praticarem, mas precisa também que tenha um recurso para fazer isso, voltado do MEC, ou seja quem for, né? Para poder a gente terminar e eliminar esse desafio. Se hoje a gente fizer uma usina gigante, que nem vocês viram anunciadas lá, gente, não tem mão de obra. Não é que nem a placa solar hoje, em cada esquina se arrasta um instalador. 10 anos atrás, o que vocês acham que tinha? Não tinha, né? Então, a gente tem que trabalhar em paralelo essa coisa, porque senão vamos dizer que mude o mundo, que a taxa de juros baixe, que resolvam botar bilhões e a gente realmente saia do outro lado com plantas grandes. O que vai acontecer? A gente não tem gente para operar. Porque não dá tempo, né? Você treinar o cara, preparar o cara, né? Então, esse desafio, para mim, hoje eu acho um gigante desafio, né? Porque eu tenho uma planta piloto, que podia estar capacitando um monte de gente, mas o que eu vou fazer? Também não, a gente não trabalha de graça, né? A gente não pode sair fazendo cursos presenciais, alguém tem que ter um subsídio, uma parceria do MEC, do MCTI, para a gente ter cursos gratuitos na prática pessoal. Né? Não tem como eu parar tudo para ficar treinando mão de obra sem o apoio. Né? Aqui é apoio estadual, municipal, do governo, tem que ser fundamental. Porque eu vejo muita prefeitura chamando a gente para fazer plantas maiores lá na prefeitura, no estado, não sei. Mas qual apoio que ele vai dar? Não, eu te dou isenção de CMS. Gente, para certos subprodutos, o ICMS já é muito baixo. Eu acho que o Estado tem que trabalhar na questão da mão de obra especializada, dar apoio para isso, né? Programas de formação aqui, ó. A gente está tentando formar 500 especialistas, só que não está conseguindo, porque não tem aluno. E eu não consigo montar um curso de formação, porque só se eu cobrar. Se eu cobrar muito caro, ninguém vai fazer. Porque ele fala, mas não tem emprego ainda para
para esse tipo de coisa? Por que eu vou pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 para fazer uma especialização prática, um curso de aperfeiçoamento operacional de uma usina? O cara não vai pagar porque o mercado ainda não está demandando mão de obra nisso, só que o cara tem que se preparar antes. Aí entra o governo resolvendo esse problema, né? Essa externalidade negativa aqui que a gente fala, né? Então, o desafio nacional está acontecendo. A gente ainda depende de equipamentos importados, mas isso, eu como economista digo que é uma questão de oferta e demanda. Quando tiver muita oferta, muita demanda, a oferta vai nascendo. As fábricas vão vindo, se instalando aqui, vai ter montadoras como teve a Caoa, como que fez os Hyundai, você vai trazer para cá, né? Esse desafio aqui é fácil de atingir. E o desafio de solução nacional, cara, começa trazendo montadoras. O cara vem montar o eletronizador aqui. Aí ele vai ter um OEM, que é a galera que faz manutenção no Brasil. Aí daqui a pouco ele já não vai mais trazer o tambor lá, que fica onde separa lá o oxigênio e hidrogênio, onde acontece a eletrólise lá. Ele pode ser aplicado aqui, o outro vai entregar a indústria aqui, e assim vai, né? Então isso acontece com o tempo e investimentos, isso vai acontecer. Os primeiros investimentos são equipamentos importados, mas essa transição aqui é rápida. A partir do momento que o Brasil começar a comprar muito equipamento, nós vamos ter montadoras aqui, o BNDES pode financiar, exigindo que o BNDES já faz isso, ele exige uma tropicalização, uma nacionalização dos equipamentos, né? Infraestrutura. Se eu falar em hidrogênio, estamos no sal, porque hidrogênio é impossível de transportar, impossível de armazenar. A gente falando, vi estudos, vamos armazenar numa caverna. Tá bom, o meu consumidor de hidrogênio está aqui. Aí eu vou lá para o interior de Minas Gerais, produzir hidrogênio para botar dentro de uma caverna, porque o armazenamento é mais barato. Por quê, gente? Um tanque para armazenar hidrogênio custa $1 milhão. Tanque pequeno. Então, é um problema. Por isso que eu acho que o hidrogênio ele já tem que partir para aquilo que vai ser. Se eu vou fazer fertilizante, eu não vou armazenar hidrogênio. O hidrogênio já sai, faz amônia e a amônia já vira fertilizante. Entendeu? Ou o hidrogênio já sai e vai para o carro, aí sim, você tem que ter uns tanques menores para abastecer o carro, mas esses são tanques comprimidos. Ou ele já sai e vai para a indústria do aço, enfim. Então, a gente não vai resolver esse problema, porque é um problema sem solução. Quem falar que tem é mentira, não tem. Hoje não tem. Tá? Pode ser que amanhã eles criem tanques de PVC que suportem você botar, que fiquem barato, porque o tanque de PVC é mais barato, que suportem o hidrogênio. Gente, o hidrogênio, ele é tão sem vergonha nesse ponto, assim, ele é tão leve, que ele penetra na liga metálica. Por que eu não posso injetar, que nem eu injeto gás natural? Você lembra? Kit gás, aí no Rio de Janeiro, você vai, compra um carro, bota um kit gás. Por que eu não posso fazer um kit hidrogênio? Compra um kit, injeta direto no motor e queima esse troço. Não dá. Ele penetra em tudo. Ele penetra, ele quebra, ele consegue quebrar uma liga metálica. Então, ele é corrosivo, que a gente fala, né? Ele é altamente corrosivo. Então, não é qualquer tipo de metal que ele suporta, né? A questão do hub, gente. Vamos fazer um hub, um cluster. Tudo bem, eu tenho um porto, aí eu tenho um consumidor aqui de amônia, eu tenho um consumidor de metanol. Então, você incentivar tudo no mesmo lugar seria legal se você tivesse todos os consumidores. Eu já sou um pouco contra esse negócio de hub, cluster, porque se eu vou fazer o hidrogênio para produzir fertilizante, eu tenho que estar perto de quem vai consumir. Se eu vou fazer o hidrogênio para usar na siderúrgica, eu vou lá para a siderúrgica fazer do lado do cara. E o cara que está fazendo para transporte, ele vai estar perto do cara. Então não adianta querer trazer todo mundo para um lugar e vamos produzir vários subprodutos de hidrogênio aqui, porque eu quero fazer um hub. Putz, hub legal. Gente, isso não é indústria aeronáutica que está ali, São José dos Campos, não sei o que você está produzindo uma peça aqui, outra peça aqui. Agora sim, vou fazer um hub de equipamentos que vão ser utilizados na indústria do hidrogênio, aí tudo bem, ali eu estou fazendo o tanque e tal. Agora, hub de subprodutos, não. Também estudando isso, a gente fez um estudo, inclusive, para o porto de Itaguaí, entendeu?
Falei, olha, aqui só dá hub se tiver fulano comprando aqui, fulano comprando aqui, fulano comprando. O resto não vai, esquece, você não vai pegar 300 hectares aqui e trazer todo mundo para produzir vários tipos de subprodutos de hidrogênio aqui. É legal, a ideia é maravilhosa, mas não para de pé, economicamente nem tecnicamente. Então, a gente tem que sempre ter o pé no chão. Existe uma coisa que eu falo que dá dinheiro hoje, vocês podiam sempre se aprimorar. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Você precisa do cara. Eu quero fazer um projeto lá em Pecém. Tem que pagar o cara para ver se não vai ter uma tartaruga, não sei o quê, ou alguma coisa que vai impedir que eu faça a indústria lá. O técnico é para ver a tecnologia, qual que se adapta àquele local, um calor de 40 graus, etc. E o econômico é fazer continha. Quanto é que está a energia? Vai dar? A conta vai fechar? Porque o estudo, o EVTEA, que é muito legal, ele é importante porque você vai ver todos os passos para ver se aquele projeto para de pé. Né? Porque se você pode esbarrar numa coisa, passou em todas as coisas, estudo técnico, econômico e esbarrou no ambiental. Se os três não tiver de pé, não sai projeto. Quer dizer, desculpa, não sai do projeto. Ele vira projeto, mas não sai do lugar. Né? Então, competitividade, né, gente? O hidrogênio é ainda mais caro que alternativas convencionais. Eu vou citar o exemplo lá, né? A gente estava lá com 1 tonelada e veio uma empresa de gás, que eu não vou citar o nome, que ela compra já biometano e mistura no gás. Ela, pô, eu quero comprar seu hidrogênio. Aí quanto? Eu falei, cara, como a minha produção é pequena, meu custo é maior. Existe escala, né? Economia de escala. Você precisa produzir mais para tornar mais barato o teu produto. Eu não tenho escala, fica caro. Aí eu falei, mesmo que tivesse escala, ela ia falar, pô, mas eu estou com dificuldade, porque eu não estou conseguindo vender meu gás com biometano, quanto mais pagando mais caro para o seu hidrogênio. Então, essa questão do custo do hidrogênio, ele é relevante. Por isso que eu falo, vamos reduzir o custo. Como é que a gente reduz custo? Reduzindo tributações do produto final, reduzindo limitações à importação dos bens de capital, né? E principalmente o seguinte, qual é o maior custo de operação do produto? Energia elétrica. Então a gente tem que reduzir o custo da energia elétrica para aquele negócio. Né? O que a Bahia fez, que eu achei legal? Quem for produzir hidrogênio para amônia e fertilizante, isentou o ICMS de energia elétrica. O ICMS é alto de energia elétrica, né? Então isentou. Olha lá. E mesmo assim, né, não decolou algumas coisas lá. Né? Então, essa competitividade dos custos aí é briga de Estado. Com a reforma tributária, a gente está estudando ainda, vendo como é que isso vai se dar. Né? Os incentivos fiscais robustos aqui, vamos dizer assim, mais robustos. Né? A gente tem uma dificuldade de coordenação institucional, né? Porque muito difícil, né? Você tem 3 níveis aí e está todo mundo sem dinheiro, que eu sempre digo, né? Lá no Tesouro Nacional a gente sempre fala o seguinte, o cobertor é curto. Se você puxa para cá, fica o pé descoberto. Se você joga para cá, fica aqui descoberto. Então, o Brasil não é a Alemanha. A gente não tem como criar um banco de 70 bilhões de euros. Né? Então, a nossa solução é a única solução viável. É a taxa de juros baixar. E eu não estou falando de hidrogênio. Hidrogênio é um passo. Vocês viram hoje, a indústria está dando marcha ré. Tá? Se os juros não baixarem, a indústria do Brasil vai regredir 3 anos. Vai ter desinvestimento. Então, a Selic é importante. Né? Tem que ter essa articulação para que a gente não pode baixar juros com pico de inflação. Mas, a cada dia que passa, eu sempre chamo a Selic como ela é o termômetro do país para tudo. Entendeu? Se ela está alta, você acaba atrapalhando tudo por tabela. Dólar, inflação, etc. Ela é muito alta. O problema é que ela é que nem um navio. Quando a gente desacelera o navio, você acha que ele para de uma vez? Ele vai devagarzinho até parar. Se eu baixar a taxa de juros, até ela ter um impacto na economia, leva tempo. 6 meses. Entendeu? Não é da noite para o dia. Então, a gente tem esse problema, está enfrentando, e aí é uma questão de política econômica. Eu acho que
espero que para o ano que vem, como a meta da inflação está tendendo para o centro da meta, etc. Então a gente tem uma rapidez. Aí vocês vão ver, gente, eu sou bem claro. O mercado financeiro quer ganhar dinheiro. Esses projetos nossos de descarbonização, eles chamam de greenfield. Sabe o que eles falam? Vou falar para vocês aqui, isso é uma grande realidade, viu, professora? Você vai falar com a Faria Lima, a greenfield é muito legal, mas é vento. Fala assim, mas o que é vento? É vento, para eles é vento, não dá dinheiro, não dá retorno. Por quê? O mercado financeiro, que tem que apoiar investimento, ele quer entrar e sair. Ele quer entrar, ficar 5 anos e sair. Ele quer entrar botando 10 milhões de dólares e sair com 50 milhões de dólares. Ou ele quer ver um faturamento que tenha uma taxa interna de retorno alta, de no mínimo 13%. Então, para você ter uma taxa interna de retorno que pague essa Selic, gente, nós estamos com a Selic de 14%. Então, você tem que ter uma taxa interna de retorno de 25%. Não é qualquer projeto que dá uma taxa interna de retorno no seu investimento, né, desse valor. É difícil. E é difícil de provar que dê, entendeu? Então, quanto mais alta a Selic, mais alta vai ser a taxa interna de retorno. Se a Selic cai aí por 5% ao ano, aí eu sempre digo, aí eu vou de novo conversar com a Faria Lima, e aí eu vou falar assim, e aí, tá coçando a mão? Que a mão deles coça. Porque dinheiro parado queima na mão, né? Então eles vão começar a arriscar. Eles vão investir em projetos, porque eles precisam aumentar a sua taxa interna de retorno. Porque eles controlam fundos, tem que gerar remuneração para os seus aplicadores. Então, eu vou dizer assim, 90% do desafio hoje no Brasil é isso, é financiamento. Eu diria que o grande problema aqui é a energia elétrica, é 20% do problema. Tá? Então, se a gente não tiver esse fomento mesmo, a coisa não vai decolar, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que, gente, eletrizador, vou falar um pouco rapidinho sobre ele. A gente usa o alcalino lá de 100 kW. 100 kW, hora, com mais os outros equipamentos, dá 125. A gente precisa de um transformador, né? A gente tem que trocar o transformador para aguentar essa carga de energia. E se eu for montar uma usina maior, vamos dizer que eu quero montar uma usina para produzir, sei lá, 7,5 mega de energia para atender 7,5 mega de eletrizadores por hora. Aí eu vou precisar de talvez uma subestaçãozinha pequena. Porque tensão alta para baixa, para ligar no eletrizador, então você precisa de toda uma subestação. Isso é um custo, tá? O nosso lá, gente, ele é pequeno, mas ele é industrial. Ele produz 20 normal metro cúbico. Isso aí dá mais ou menos 1,8 quilos de hidrogênio por hora, tá? E também, gente, H2O. Metade é oxigênio. Vantagem do oxigênio. A gente produz uma produção aí de 1 quilo por hora de hidrogênio. Isso, veja bem, se eu aumentar a escala, vai aumentar todos esses números aí, né? E esse hidrogênio, esse oxigênio é bom porque ele tem 98% de pureza. Não, até um pouco mais, né? Cadê? Ele pode chegar aí a 99,9% de pureza após o PSA no nosso equipamento, tá? Eu acho que você trocou aqui, né? O meu assessor está aqui. O professor sempre olha e vê o erro na hora, né? Gente, o 99,999 é a nossa produção de hidrogênio, ele é puro. O 99,8 é o oxigênio, está trocado. Então, porque precisa ser puro é meu hidrogênio. O oxigênio, 98% para cima, é bom demais. Isso aí é O oxigênio nosso, que a gente respira, é 24% de pureza. Então, você pode usar para outras aplicações. Você pode tentar purificar para usar em hospitais. A gente foi procurado muito, gente, o pessoal do Nordeste com o negócio de camarão. Eu diria que isso aí é anabolizante. Se você pega aqueles tanques de tilápia e injeta um oxigênio nosso aí do que sai do eletrizador, isso é anabolizante. As tilápias vai ficar gigante, os camarões gigantes. Então tem muita utilidade ainda, né, na produção. O que eu falo, quando a gente aumenta a escala, você vai produzir toneladas e toneladas de oxigênio
basicamente muito puro, né? Então, é isso. O que a gente fez? O pessoal pode perguntar, como é que foi? Eu quero abrir uma planta piloto. Bom, desafios. Quando você for importar, você vai ter um desafio, porque se você quer custo-benefício, você vai comprar um equipamento chinês. Tá? Não, eu não quero apanhar da Alemanha, da Espanha, mas está mais barato. E funciona igual, só ocupa mais espaço. Então você vai ter que ter aquele problema de importar de lá para cá. Aquela dificuldade, 45 dias. Se for em container, se for a planta piloto que vocês querem fazer, você vai ter que ver, eu vou botar em cima do navio. Vai depender, se o container ele é anti-impacto, ele pode ir em cima, senão você vai ter que pagar mais caro para ele dentro do navio. O nosso teve que vir. Aí veio as peças, às vezes você tem que ter outro container para botar as tubulações e tal. Então a gente apanhou aí um monte de detalhezinhos na questão do processo de importação, né? Fora que tu ainda chega no porto, tem Receita Federal, tem isso, tem aquilo, você tem que precisar liberar a nota para transportar do porto até onde você vai fazer, aí precisa da Secretaria Estadual de Fazenda, enfim. Burocracia a nível Brasil que a gente já conhece, né? O ideal é quando você faça uma compra de equipamento, seja piloto ou grande, é que você faça um teste de fábrica, que a gente chama de FAT, teste de aceitação de fábrica, né? Porque você vai validar. É como no governo, né? Quando a gente compra no governo, a gente empenha, faz a liquidação, que é o recebimento, atesta do equipamento, está funcionando, tudo, para depois pagar. Então, no meio do processo, você vai lá fazer o teste de fábrica, você vai no local, no país lá, né, manda um engenheiro, uma equipe sua para fazer esse teste de fábrica. Se não pedir, eles não fazem, você tem que pedir. Tá, gente? Abriu o olho aí que muitos falam, não precisa, meu equipamento, não, eu não aceito FAT. Se não aceita FAT, você não compra deles. O alemão tem empresa aí que não aceita, eu não vou deixar ninguém vir dentro. Porque é o seguinte, como ele está exportando grandes equipamentos, só se você falar, então é o seguinte, o FAT é no Brasil. Ele faz o teste de aceitação de fábrica no Brasil. Beleza, você monta aqui. Funcionou, a gente continua o pagamento, tal. O ideal é que seja feito no local, gente, porque aconteceu com a gente. Fez o teste, deu um problema no purificador. Um mês para arrumar aquele probleminha. Entendeu? Então, é importante que o FAT seja feito no local, lá onde você está importando, seja Europa, onde for, né? Então, a gente teve esse problema lá, né, que deu um probleminha e tal. A gente teve aí furacão, feriado chinês, aí atrasou um monte de coisa, né? O que é instalação e comissionamento? Os caras mandam equipamento e você faz a pré-instalação. Que é ligar tubulações, gente. É ligar tubulações. Parece ser simples, é olhar manual e fazer, mas a gente não tem mão de obra qualificada para isso. A gente está acostumado a montar placas eólicas, fotovoltaicas, mas para essa pré-instalação estamos com dificuldade. Comissionamento, geralmente vem os engenheiros da onde você comprou o equipamento, né? Eles vêm, fazem toda a montagem, teste de vazamento, pressão, né? O hidrogênio não pode vazar, é perigoso, hein, gente? O hidrogênio é perigoso, hein? Imagina se for fazer outras coisas. Então a gente passou por um processo todo aí de teste, escolhemos uma universidade justamente para poder colaborar com a disseminação da tecnologia, etc. e tal, né? Eu até brinquei, como minha planta piloto é um container, desse jeito eu vou começar a fazer um projeto itinerante, né? Eu vou começar a levar ela para várias universidades, já que o governo não está apoiando das CEPETs comprarem, né? Então a gente faz um projeto itinerante. Então, a gente cria um grande projeto de passar lá alguns meses em cada local para você disseminar, que é importante a qualificação da mão de obra. Então, e esses outros detalhes vocês vão ver aqui na apresentação, eu vou encerrar agora, porque ela está muito grande, tá? Mas a gente teve alguns desafios na gestão da usina, tá? A gente teve sensores, quando a gente estava operando ela, e a gente já tinha feito o teste da água. Então, antes de vir o equipamento, você tem que fazer o teste da água e informar para quem você vai comprar, para ver se eles conseguem fazer um purificador suficientemente bom para purificar a tua água. Só que, gente, a gente pega a água encanada de universidade, vocês estão aí. Uma hora ela vem com uma cor, outra hora vem com outra, e eu achando que o problema era da água, mas a gente calibrou o purificador para estar preparado para aquele tipo de água, né? Quanto mais a água ideal para o eletrolisador chama ultrapura. O que é ultrapura?
é sem nenhum metal. Por quê? Quando você joga eletricidade, ela vai passar pela água, ela vai fazer aquelas vibrações na molécula de óxido de hidrogênio, na molécula de água, e vai quebrar. Qualquer coisa que atrapalhe essa transição, a gente chama de microsiemens, né? Você precisa de uma transmissão da energia pela água, onde tem um eletrodo e um anodo, né? Anodo e catodo, né? Os dois eletrodos, anodo e catodo. Um empurra oxigênio para um lado, outro empurra hidrogênio para o outro, mas ela precisa, e energia elétrica passando ali dentro. Então a água é chamada de ultrapura. Por isso que existe o purificador, e o purificador encarece muito o equipamento eletricizador. É uma coisa, diria que, se vocês forem conhecer ou quiserem um vídeo depois, aí eu posso pedir para mandarem um vídeo aos nossos vídeos, vocês vão ver que tem um compartimento que é só o purificador e outra parte que é a parte que faz o hidrogênio em si. Então essa foi a principal aí, a gente ia calibrar ali o negócio da água, né? Enfim, tivemos alguns desafios aí que foram sanados. Então é isso, gente. O resto aí eu acho que fica aí para vocês lerem aí. Por que eu fiz um pouco de uma bibliazinha aí de 46 slides, mas está bem didático aí para quem quiser entender melhor aí a questão. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Vamos às perguntas. Vamos. Muito obrigada. Agradeço aí pela apresentação. Para a gente, até mesmo, eu posso disponibilizar esses slides para os alunos? Sim. Eu estou tentando, peraí, deixa eu descompatibilizar. Como é que fala? Descompartilhar. Descompartilhar aqui. Eu estou apanhando aqui no diacho do descompartilhar. Resolve aí para mim aí, não sei o que. O cara aqui. Boa. Vamos para as perguntas? Guilherme, me ajuda aí um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, eu separei aqui, Marcelo, à medida que foram aparecendo, então eu vou na cronológica aqui, cronologicamente, nas perguntas. A primeira pergunta vem da Roberto Dalvo. Professor Marcelo, boa noite. O senhor poderia me indicar trabalhos sobre o uso de esgoto para a produção de hidrogênio? Se tem algum trabalho dentro desse tema? Não entendi. Repete a pergunta. Se tem trabalhos para indicar o uso de esgoto, né, na produção de hidrogênio. Não, você fala trabalhos assim, acadêmicos, né? Não. Acredito que sim. Não, a gente ainda não. Como eu falo assim, gente, a gente está tão preso aí em avançar, porque o nosso objetivo era, a gente tem a empresa, né, que é parceira nossa, Green World Energy, né? Nosso objetivo é fazer já uma planta grande para amônia, fertilizante, né? Então, maior, né? Já industrial. Então, a gente não teve nem tempo de trabalhar nessa questão de publicações e tal. Por isso que eu botei na universidade para ver se a galera avançava nisso. Na questão da água, gente, isso aí é mais tranquilo, entre aspas, né? Porque lá na universidade a gente tem uma parceria e apoiamos um laboratório lá de águas lá, né? Eu não sei se ela chegou a trabalhar, a professora lá que está cuidando com a gente disso, se ela chegou a evoluir. É que a gente fez em escala pequena. Por exemplo, eu não estou usando hoje água de esgoto ainda 100% da minha produção. Por exemplo, meu eletrolizador ele está trabalhando com água normal. A gente fez primeiro em laboratório e agora vamos, né? Estamos buscando aí um apoio, a universidade está buscando um apoio financeiro para fazer produção maior para atender a usina, tá? Não temos ainda, mas de repente eu consigo aí o contato lá da professora que trabalha com esse projeto, ela pode passar alguma coisa aí, eu passo o contato, mas a gente fez piloto, não temos escala pequena, hoje a nossa usina não está trabalhando com água de esgoto. Por quê? Porque eu estou dentro da universidade, eu vou precisar de um transporte para um tanque de armazenamento da água de esgoto, fazer o tratamento da água de esgoto, então é quase uma usininha de tratamento. Não é caro, tá? É só que a gente deixou isso para um segundo momento. Mas vamos fazer, tá? Isso aí fica a dívida minha aí com vocês. Perfeito. A próxima pergunta é do Marcelo de Souza. Ele fala aqui que é especialista técnico do Senai. Ele fez um treinamento em 3 dias
para 30 engenheiros da Volkswagen no uso de veículo pesado movido a hidrogênio, que está chegando da Alemanha. E surgiu o desejo de criar uma planta piloto para a geração de hidrogênio verde, comprimido a 70 megapascal, para alimentar o veículo. Estivemos estudando algumas normas ISO que trata do assunto. O que poderia falar sobre essa possibilidade do uso, né, do hidrogênio para alimentar veículos, né? Não, veja bem. O uso do hidrogênio para veículo, eu falo, para carro, olha que eu andei muito no Mirai lá, você tem o Mirai, a BMW está lançando um, custa 120, já tem um pronto, né? Se vocês conseguirem a verba, eu consigo trazer esse carro e botar para a gente rodar lá na nossa usina, né? Eu já tenho, os caras me oferecem o tempo todo, mas eles não querem dar, tá? Tanto o cara da BMW quanto o cara da Toyota, eles são parceiros, mas eles querem que você compre. Entendeu? Nem que seja para P&D, querem que você compre. Tá, a Jaque fez um caminhãozinho. Eu sei que alguém ia trazer esse caminhãozinho aí. Tem um ônibus no Brasil aí que está parado em alguma garagem lá. Porque tem um problema, gente. Eu preciso de um investimento um pouco maior. Eu tenho uma ponta piloto para o hidrogênio. Não é interesse nosso, não foi interesse nosso fazer que nem Itajubá, que ele fez um posto de abastecimento. Que aí eu tenho que comprar um compressor, gente, um compressor multistágio, porque o meu hidrogênio sai a 30 PSI, sai 30 bar, né? Tá 30 bar. Para você entrar dentro de um carro, o hidrogênio, precisa de 720 bar. Então você precisa de um tal de compressor multistágio. Um compressor de multistágio custa um básicozinho $1 milhão. Você precisa de pelo menos um. E se você tem uma grande produção de hidrogênio, você vai precisar de mais de um. Porque você tem que comprimir. O que é multistágio? Você pega de 30, leva 200, de 200 a 320. E aí é o que ela está falando. Por que a pressão no caminhão, no ônibus, é menor que a do carro? Porque o hidrogênio é bem expansivo. No carro e no ônibus, eu posso botar um tanque grandão. No carro tem que botar um tanque de 5 quilos, 7 quilos. E detalhe, o Mirai, que vocês viram o governador aí andando, etc e tal, esse carro aí, ele tem um tanque de baixo de 5 quilos. Você enche o tanque lá de 5 quilos de hidrogênio. Anda mais ou menos 500 quilômetros. Eu sei que eu já rodei até quase o final. Mas está 720. Fazendo 720 de pressão. Aqui é uma bomba. Você tem mais explodir, mano. Exagero, mas se explodir não sobra nem fiapo de cabeça para contar a história. No ônibus, em Barcelona, se vocês quiserem conhecer, vocês vão para Barcelona, tem ônibus rodando a hidrogênio lá direto, tem uns 10, eles iam aumentar, eu fui lá ver a fabriqueta deles lá, eles botam, o ônibus cabe 20 quilos de hidrogênio, anda 100 quilômetros, porque o consumo do ônibus, então para veículos pesados é bem viável, tá? Trem, por quê? Porque você tem espaço para armazenar o hidrogênio. Né? O que tem se buscado baratear? A Vale do Rio Doce e grandes mineradoras. Aqueles mega caminhão absurdo, sabe? Aqueles troços que é do tamanho de um prédio. Então, esses troços, com certeza, é um bom case para fazer hidrogênio. Quer dizer, para você usar. Né? Eu digo que carro ainda é muito complicado. Mas veículos pesados é tranquilo. Eu acho que vai avançar primeiro, já deve estar avançando primeiro. É mais fácil de baratear, porque justamente eu estou falando para vocês, o tanque é maior. Perfeito, Marcelo. Passar aqui para a pergunta do Paulo, que nos ajudou aí a conseguir, falou com você sobre a palestra, né? Ele fez algumas perguntas aqui, aí eu vou uma de cada vez, tá bom? Então, a primeira dela foi qual a CAPEX da sua planta e quanto ela produz por ano? Cara, Paulo, é complicado eu falar de CAPEX, porque é o seguinte, o meu caso foi um caso assim, primeiro que eu sou economista, né? Segundo que eu trabalho no tesouro, então eu sou enjoado, para mim é cortar gastos, então eu sou bom de negociação. Então, como foi a primeira, eles fizeram o preço de custo, então eu não posso nem divulgar. Mas uma planta igual a nossa, vocês acham aí, eletrodador desse tamanho, que $450 mil, feito lá, tá? Casa de 400. Vou comprar europeu, pode botar para cima aí o preço, entendeu? Porque, para eles, veja bem, gente,
se for conversar quem fabrica os eletrolisadores, eles não querem vender pilotinho. Já estão em outra fase. Pô, eles receberam, vamos lá, na Alemanha eu visitei, aqui o FRJ comprou em H2Co, eles receberam o dinheiro do governo, juro zero. Era como se eu pegasse um colega de vocês aqui e eu abrisse uma fábrica de eletrolisador a juro zero. Mas cara, essa H2Co mesmo, eu gosto de falar dela porque ela operava com guindastes para aeroporto, tá nada a ver com eletrolisador, estava ela fazendo eletrolisador. Mas também, mano, me dá juro zero que eu abro fábrica até de foguete. Não, vamos, Guilherme e Dona Alice, vamos abrir uma fábrica de foguete? A gente abre uma fábrica de foguete, me dá juro zero, prazo, eu vou fazer qualquer coisa. Então, é isso que eu falo. Se você for ver o preço europeu, um mega aí produz, deixa eu ver, de cabeça não tenho, sei lá, 20 quilos de hidrogênio, sei lá, por hora. Tu vai pagar aí, a gente negocia o eletrolisador por mega. Quanto é que é o mega? Na Europa, o mega está na casa de 800 a 1.000, 800 a $1 milhão, o mega. Na China, tu consegue comprar na casa de 600, 500, 600, menos que a metade. Se for comprar grande quantidade, talvez derrube o preço. Tem várias marcas, tem o BYD, tem o GWM. Então é o seguinte, você tem várias qualidades de equipamento, tá? Várias fábricas. Eu não comprei da Top, entendeu? Agora nós estamos em parceria com uma Top, né? Mas tem vários preços. Então, eu diria que aí, hoje no Brasil, esse mesmo fabricante nosso, ele consegue vender aí, sem imposto, sem nada, por uns 400 e poucos mil dólares, né, um equipamento desse. A outra pergunta dele é qual o tempo de vida do estabilizador? 5 anos, 10 anos, 15? Não, do eletrolisador, né? O eletrolisador, o alcalino, que eu falei que é mais barato, porque ele é aqueles Toyotão antigos, sabe? Aqueles motor resistentes que não quebra nunca. O alcalino, ele é feito para durar 25 anos. Mas ele precisa de manutenção em 10 anos. Basicamente, é como se fosse uma bateria que tivesse solvente lá dentro. Você tem o grande eletrolisador, que é o tamborzão, que é parafusado. É também, se vocês entrarem aí, o eletrolisador, bota a foto, vocês vão ver. Tem que tirar aqueles parafusos gigantes, abrir, trocar o líquido. E às vezes fazer uma manutenção no eletrodo. Quanto pior a água que tu usar, mais problemas você vai ter nos eletrodos lá. Então, e a solução alcalina que está lá dentro. Por isso que ele chama alcalino. Você tem uma solução lá, né? Então, 10 anos, falam pra gente, né? A gente não chegou lá ainda. A última pergunta dele é qual o processo do tipo de água? Osmose reversa ou nanofiltragem? Acho que seja... Agora você me pegou. Que aí é um detalhe mais técnico. Eu também, veja bem, o eletrolisador eu não conheço todo o eletrolisador, né? Sim. Essa eu vou passar. Eu não sei. Beleza. A próxima pergunta é do Lucas Viana. Qual o custo médio para fazer uma planta piloto? Acho que você acabou de responder, né? Acabou de 750 responder. mil dólares e tal. Eu acho que, olha lá, com importação, se você for um cara bom de negócio, de chorada, você faz. Se você for usar uma tecnologia que ainda não tem no Brasil, gente, o preço é discutido com quem quer vender o produto. Se você achar um cara que, por exemplo, a fábrica que eu comprei foi a GoFull. Para mim, ela fez um preço. Se você for buscar ela hoje, o preço já não é o mesmo. Mas você pode talvez trazer um português. Não, europeu eu vou falar que vocês vão sofrer, porque lá não baixa preço. De novo, eles não têm interesse em fazer planta pequena, né? Eles têm interesse em fazer planta grande. Então, porque o trabalho que dá para... Gente, imagina, eu faço um troço industrial grande. Você quer que eu faça um adaptado pequeno para você testar aí, ou para ver se meu equipamento funciona. Dá mais trabalho você fazer uma miniatura de uma BMW que fazer uma BMW grande. É isso. Beleza. Vou passar para a próxima. É um Só comentário. completando o que perguntou sobre osmose reversa e nanofiltração, que aí há uma técnica que pode ser utilizada para efluente, que é reuso,
que é bem interessante, a osmose reversa, geralmente, ela consegue ter, né, uma tecnologia avançada que a gente consegue ter uma água mais pura ali, isenta de sais, desses materiais aí que seria Não, que a gente tá, teria que retirar. tá. Então, respondendo a pergunta dele, do nosso equipamento é da torneira. Tem nada de Boa. osmose, nada não. É o que vem da Bom. torneira aí de vocês, da universidade, a gente pega e joga no equipamento porque Show. o meu purificador do equipamento já Já veio faz preparado. isso. Eu só peguei dizendo, essa água que eu estou usando, faça o purificador para essa água. Quanto menos problema com minha água, mais barato vai ficar o equipamento com purificação. Show, isso. E aí, no caso de efluente, passaria mesmo só por um processo de tratamento para fins potáveis, que aí é a água que sai da torneira. Perfeito. O Anderson Cunha faz um comentário, produzindo hidrogênio perto do consumo. Nosso desafio a partir disso é ter fonte de água e energia limpa mais barata para entregar via distribuição do SIM. Devemos ter uma geração de energia elétrica renovável por completo para qualquer hidrogênio produzido no país seja verde. Eu acho que dentro dessa pergunta, eu também estava na palestra anterior, a gente discutiu sobre isso. Como você citou, né, Marcelo, existe um gargalo aí na parte de distribuição de energia no país, isso daí é evidente para o Sudeste. O Nordeste já tem produzido bastante energia limpa, só que não consegue escoar, né? Isso tem gerado um desgaste com relação à parte de energia eólica e solar, estrangulando ali esses setores. E aí seria, então, uma oportunidade para o Nordeste estar tendo a implantação do hidrogênio e escoar essa energia para essas plantas de hidrogênio? O que você acha dessa opção? E aí, será que isso poderia baratear? Tipo, não, vamos lá, gente. Eu vou fazer, o que eu entendi, é fazer o hidrogênio lá no Nordeste. Vamos lá, de novo, quero que vocês sigam a linha do meu raciocínio. Qual é o grande, hoje a gente disputa preço do que a gente chama em economia de custo de transação. O que é custo de transação? Frete, burocracia, né? Imposto de um estado para o outro. Custo de transação é isso. Tá, se eu for fazer a minha... Posso até comprar mais barato. A energia, se eu for fazer lá do lado no Piauí, lá tem, ou na Bahia, lá, tô lá do lado, vou fazer hidrogênio lá. Tá, mas eu vou usar esse hidrogênio para quê? Ah, não, eu vou fazer amônia. Só amônia, vou vender amônia. Quem consome amônia? Um monte de fábrica no Sudeste. Cara, como é que eu vou transportar? Sabe que eu fretar um tanque para transportar água é um preço. Um carro pipa, né? Um carro para transportar amônia é outro. E do Nordeste para o Sudeste, será? Aí, sabe, descompensa. Então, eu diria que esse é o grande dilema meu hoje, em termos de análise econômica de viabilidade. Eu faço perto da energia, onde eu vou comprar a energia mais barata e pago frete para trazer até aqui, ou eu faço do lado do meu consumidor. Como o produto que eu tenho interesse em fazer amônia, seja fertilizante, etc., eu tenho que estar do lado do consumidor, você tem mais próximo do consumidor. Né? Mas talvez seja tão vantajoso a energia lá que é perigoso eu querer fazer lá. Então, isso aí é aquela análise de viabilidade econômica que a gente tem que fazer. Entendeu? Eu acho que é um grande dilema, né? Porque ou você vai transportar energia ou você vai transportar o subproduto, né? A energia ela vem mais rápido transportada. O problema é que tem que fazer as torres, né? E agora a gente não tem. Nós estamos com um problema só de subestação, desculpa, de transmissão. Você tem que transmitir de um estado para outro. Isso. E vai passando pelas distribuidoras de energia até chegar onde você está fazendo. Mas isso aí dizem que até 2028 talvez esteja desenvolvido, talvez baixe o preço e tal. Então hoje, mas gente, o frete sempre fica caro e sempre vai ficar mais caro. Entendeu? E se muitos fizerem, quem vai ganhar é quem está perto do consumidor. Eu apostaria, eu prefiro estar perto do consumidor do que perto do meu fornecedor de insumo. Na verdade, eu queria estar perto dos dois. Mas aí é difícil. Né? Exatamente. É difícil equacionar
os dois ao mesmo tempo. Passar para a próxima pergunta, do Paulo novamente, quais são os planos da UFMS e como um eletrolisador para os próximos 5 anos pretende investir em que área? Então, são duas perguntas. A gente tem um interesse com parceria privada, empresa privada parceira nossa, que possa vir a acontecer, talvez fazer uma planta piloto numa própria indústria aí, de fertilizante, para gerar subprodutos, não só amônia, né? Amônia, sulfato, nitrato. Essa é a minha ideia, né? Que a ideia que, na verdade, a planta é da RBCIP, é nossa aqui, né? Da nossa. Então, eu queria fazer as duas coisas. Eu queria fazer isso, né? Testar novos subprodutos aí da amônia, novos fertilizantes aí, né? A partir do hidrogênio. E também queria fazer essa coisa itinerante, né? De ficar rodando e deixando um tempo em cada lugar. Como eu não posso fazer as duas coisas, eu vou ter que escolher uma. E a nossa escolha infelizmente, ter que focar no destino do que a gente quer o nosso hidrogênio, que é para amônia e subprodutos da amônia. Perfeito. Acho que até o Marcelo de Souza fez até o convite para você já de fazer esse itinerante aí. Ele disse que está interessado. Botou até o número de telefone. Quem vai ajudar no investimento? Aí você tem que conversar com ele, eu não sei. Vamos ver, talvez ele tenha investidor, aí seria uma oportunidade. Né? Eu sempre digo, né? A RBCIP aqui, se vocês investigarem, a gente é uma ICT, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente está aí, tem filial em São Paulo, estamos na Tecnopuc, estamos em Campo Grande, estamos aqui em Brasília. A gente faz diversos projetos, né? E um projeto nosso que a gente tem é justamente uma carreta, que é um projeto mais social, que a gente leva educação tecnológica itinerante, né? Eu falo assim, isso dá muito certo, porque se o cara for montar um laboratório, às vezes numa escola do interior lá, fica muito caro, então a gente vai e passa de escola em escola. A questão do itinerante é uma ideia boa, tá? Eu acho que, para que outras universidades vão ficar investindo 2, 3 milhões? Passa um tempo lá, prepara para ficar um ano aqui, um ano lá, em 15 anos eu fui em 15 lugares. Perfeito. Ele citou aqui que seria através da GIZ, então pode ser uma... a GIZ tem um grande problema. O meu equipamento é chinês. A GIZ é alemã. Eu não vejo a GIZ dando dinheiro para divulgar equipamento chinês. Eu não vejo a GIZ alemã dando dinheiro para divulgar equipamento chinês. Talvez seja para divulgar o hidrogênio, né? Então, vamos ver. Depois conversa com ele. Eu nem faço, no meu equipamento nem tem propaganda do fabricante. Então, é mais a criar o produto, né? O desenvolver, o conhecimento daquele produto. O que vale é aquele folder que está na porta lá, né? Isso é um projeto bancado pelo... A próxima pergunta é do Emerson Daniel. Qual será o papel do hidrogênio produzido por eletrofiltração de efluentes agroindustriais e industriais no futuro da matriz energética sustentável e na transição para uma economia de baixo carbono? Sendo que o foco de pesquisa e estudo no doutorado, né? É o foco dele, né, de pesquisa. Olha, hidrogênio vindo de outras fontes, sabe? É que eu estou falando. No futuro, onde a gente tiver muitas formas de consumir hidrogênio, qualquer hidrogênio que vier de qualquer coisa será bem-vindo. Entendeu? Porque aí vai ter seus custos. Aqui é mais barato, aqui da água do mar, da água do esgoto, da água daqui, do coco, da biomassa. Você pode fazer hidrogênio da biomassa, da cana, né? Você pega lá o bagaço da cana, faz a biomassa e fermenta lá e sai o hidrogênio. Depende. O problema é para quê, né, gente? É legal pesquisa, mas tem que ter viabilidade econômica. Né? Qual o papel dele? Quando ele tiver viabilidade econômica, ele vai ter um papel. Quando eu tiver biomassa suficiente, hoje você tem biomassa sendo vendida a R$100 a tonelada, então fica caro. Então, quando você tiver uma coisa que é muito barato, o processo de produção é muito barato e o quilo do seu hidrogênio
tiver entre $6 para baixo, você tem viabilidade. Né? A viabilidade está em transformar o nosso hidrogênio a $1,50. Que aí é o custo do hidrogênio, que o nosso maior competidor é o gás natural. A gente tem que fazer o hidrogênio ao preço do gás natural. Isso é uma pergunta boa, importante. Ele está falando isso aí, eu vou dizer a mesma coisa. Se eu fizer fertilizante hoje, verde, 100% da água, seja de esgoto, se eu não vender o fertilizante pelo mesmo, praticamente o mesmo preço que o fertilizante, ninguém vai comprar. Não vai vender. O verde é bonito, mas não dá dinheiro na cabeça do empresário brasileiro. Sim. A cabeça do empresário europeu, o Greenfield e tal, isso dá dinheiro. A gente ainda está na fase pré-histórica aqui o cara se matando todo dia para ter lucro. Então, ele não vai. Então, você quer viabilidade, bota preço. Se o que ele for fazer com o hidrogênio tiver um preço competitivo, ele vai ter viabilidade. Se não, esquece. Fica pesquisa de laboratório, morre aí pela pesquisa, bacana. Vai para os livros lá de pesquisa e ponto. Acabou. Então, a sugestão seria ele incorporar, né, o trabalho dele, se ele não tiver colocado, é a parte de viabilidade. Né? É fundamental. Fundamental. A próxima pergunta é do Cleiton. Já fizeram estudos sobre qual estado teria condições de reutilizar a água? Sabe dizer? O estado que mais... Do Brasil. O estado que mais me pediu, que é o estado que a gente tem, porque é o seguinte... A água hoje, ela vai ter um custo. Hoje a gente vai usar água subterrânea, tal, não sei o quê, mas amanhã ela se torna, pode ter um custo. Você não vai comprar água da empresa de água, da Caesp, ou da SEDAI, ou da não sei o quê, da Sabesp, e vai fazer hidrogênio, você vai pagar caríssimo. Você tem taxa de esgoto e tal, água potável é cara, né? Você tem que pensar lá na frente, né? Então, o cara da estação de tratamento de esgoto, ele está te dando a água. Dependendo, ele leva até você a água, entendeu? Mas algum dia pode ser que ele cobre, né? O estado que está dando muito incentivo para isso, porque está sofrendo pressão do Ministério Público, é o Rio Grande do Sul. Porque as cidades litorâneas todinhas lá, elas não podem jogar no mar. E aí eles começaram a enterrar a água. E aí o Ministério Público falou, não pode também não. O cara vai fazer o que com a água? Ele não sabe o que faz, estão no desespero. Então, aonde há desespero, há oportunidade. Então, eu diria que é o Rio Grande do Sul. Perfeito. A próxima pergunta é da Tatiane. Qual a sua visão para o avanço de informação sobre o assunto no Brasil em curto e longo prazo? Como é que é? Ela falou aqui, deixa eu ler todo... tive a oportunidade de trabalhar na produção e implantação de compensadores síncronos resfriados a hidrogênio para a rede de transmissão, nas subestações da Bahia e Minas Gerais. Nós enfrentamos, por exemplo, dificuldade em encontrar profissionais capacitados para manejo do hidrogênio, estanqueidade, segurança operacional e controle de temperatura, até mesmo fornecimento no mercado. Qual sua visão para o avanço de formação sobre o assunto no Brasil a curto e longo prazo? Aí sim entra as plantas pilotos. E cursos como o de vocês, uma pegada presencial. É caro. Alguém tem que subsidiar. É o nosso gargalo também. Porque vocês que estão aqui assistindo aula, querem fazer uma semaninha de curso presencial lá com a gente faz uma parceria. Eu não estou falando nem de cobrar, que eu vou cobrar isso, cobrar aquilo, mas lógico que eu vou ter que remunerar mesmo os professores lá para passar para vocês. Mas vocês vão ter um custo de hospedagem, transporte, entendeu? Então, o que faz? Talvez isso, né? Fazer uma grande operação aí de algumas plantas pilotos itinerantes mesmo, que vai, fica um ano no local, faz um grande curso. Ali um ano dá para você fazer, capacitar muita gente. Deus me livre. Um ano, uma usina operando 24 horas, você está treinando gente, você tem curso de manhã, de tarde e de noite. Legal. Perfeito. Marcelo de Souza pergunta quanto aos 10 anos para manutenção, qual o ciclo de operação durante esses 10 anos, mais ou menos, né? Em torno de qual o ciclo? O ciclo total é 25, né? O ciclo total é 25.
Aí você citou os 10 anos para manutenção, né? Aí tem uma ciclagem de geração do produto. O que o fabricante nos fala é isso, é em torno de 10 anos. A manutenção é bem simples mesmo, quer dizer, bem simples. É mais só nesse equipamento e não precisa parar muito tempo. Cara, ela opera 24/7. 24 horas, 7 dias na semana, sem parar. Tá bom, uma usina de uma usina que vai produzir 50 mil toneladas de amônia. É muita coisa, hein? Nós estamos falando de 60 mega de eletrolisadores. É gigante. 60 mega de eletrolisadores. 60 mega não tem cidade que consome isso de energia. Entendeu? 8 pessoas tocam essa usina. 24 horas por dia. 8 pessoas. Não precisa ser só engenheiro, não, tá? De 8 a 12 pessoas, nos turnos lá, tem muito software, muito sistematizado, muito tecnológico. O trem é bem legal mesmo. É automatizada, né? É. A última pergunta aqui é do Paulo o e-metanol seria um caminho viável? Como é que é? O e-metanol seria um caminho viável? Pois é. O e-metanol tem uma coisa legal. Eu posso fazer o processo de gaseificação. Eu não preciso comprar eletrolisador. Eu posso pegar biomassa, né, e fazer da biomassa o hidrogênio, porque é um hidrogênio não muito puro. O metanol, ele não precisa ser muito puro. Você mistura com CO2, o hidrogênio, CO2 e faz o metanol. Problema, eu não vejo o Brasil consumindo muito metanol. Eu pesquisei bastante no mercado. Na verdade, eu não conheci nenhum comprador relevante de metanol. Visitei uma fábrica na Dinamarca. Ele é o maior fabricante mundial de fuel cell. O que é fuel cell? Células de combustível. Essas células de combustível, elas justamente geram energia para veículo e tal. Lá na China, você vê muito carro rodando a metanol. Mas no Brasil é proibido. Então, não imagino que vão soltar. A máfia do etanol não vai ter carro a metanol no Brasil. Então, a única saída é navio. Eu soube que a Maersk lá, que é uma grande companhia de contêineres, eles iam fazer 20 navios a metanol. Então, a viabilidade é até melhor se tiver comprador. Mas tem que ter ainda. Eu ainda não vejo absorvendo, né, essa quantidade. Aí não vale a pena fazer pela eletrólise. Mas aí tem um porém. Eu conheci um cara do Sul que montou uma planta piloto grande e o objetivo dele é fazer metanol. Eu falei, legal. Você está usando o que de biomassa? Ele estava lá em Santa Catarina. Ele falou, estou usando... não estou usando. Falei, sério? Aí ele fez uma parceria lá no interior de São Paulo. Piracicaba, sei lá. Pessoal da cana lá. Eles querem produzir metanol. Aí eu falei, cara, você tem que tomar cuidado com o seguinte. O bagaço desses caras aí, eles usam para fazer energia. Biogás, energia e tal. Tem valor. E custa R$100, R$110 a tonelada. Se passar de 120 toneladas o insumo para fazer o hidrogênio da biomassa, quando você tem biomassa sobrando, e cara, é uma quantidade grande, gente. Não é casquinha de caranguejo, não é bagaço de coco de coco, isso aí não gera escala. Está falando de escala, a gente está falando de negócio grande, você tem escala. Para dar retorno financeiro tem que ter escala. Para ter escala, você tem que ter biomassa que não vai faltar. Eu não vejo no Brasil sobrando biomassa, não, nem que está vendendo tudo. Tá? Até essas usinas de Suzano, de papel, é caro a tonelada. Fazer da eletrólise metanol não vale a pena. É melhor fazer amônia que dá mais lucro. Entendeu? Mas, de novo, a demanda vai gerar oferta e vice-versa. Né? Que demanda cria sua oferta, você precisa de ter quem vai comprar. No Brasil hoje não tem escala para fabricar metanol. Eu não faria metanol. Se eu tivesse hoje um financiamento, a taxa subsidiada, eu não vou perder meu tempo fazendo metanol. Não dá retorno. Perfeito. Apesar de ser excelente, porque o metanol é muito mais fácil de transportar do que a amônia. Não é tóxico. Qualquer galão de plástico você bota metanol, entendeu? Mas não é uma coisa que o Brasil... É só pegar e estudar aí qual é o consumo de metanol.
Eu posso estar equivocado, mas eu não vejo hoje mercado ainda para escalar no etanol. Perfeito. Com relação a perguntas, a gente finalizou por aqui. Dora, eu teria alguma pergunta? Não, a gente vai. Que já está quase 9 horas, né? Isso, a gente finaliza. Fechei um horário aqui para 9 horas para a gente encerrar, para não ficar também bem maçante, bem cansativo. Mas, Marcelo, agradeço demais a sua apresentação. Você foi, vamos dizer, pé no chão. Pegou a gente assim e colocou os pés no chão e várias dúvidas que a gente tinha, incertezas que a gente tinha. Quando a gente estuda, faz um curso, a gente fala, mas isso e aquilo. Você trouxe para a gente e mostrou que realmente essa é a realidade, né? A gente tem muitos gargalos e esses gargalos, eles precisam ser, vamos dizer, ultrapassados, melhorados. E a questão da mão de obra é um gargalo que para o Brasil já vamos dizer, a gente já tem esse carimbo aí de problemas com mão de obra, não só na engenharia, mas agora na parte de hidrogênio a gente vê isso aí, esse gargalo com relação à mão de obra qualificada. Então eu quero te agradecer, né? Foi muito bom, muito interessante todas essas informações que você trouxe, considerando todos os avanços nos projetos aí de hidrogênio no Brasil, trazendo assim esses gargalos. Eu queria te agradecer e finalizar hoje, finalizar aí a nossa apresentação de hoje e dando um aviso, pessoal. Amanhã tem outra palestra, tá? Com um pesquisador do mercado que trabalha com gases de efeito estufa. Então, eu vou trazer para vocês aí, depois mostrar para vocês aí o cartaz, mas amanhã a gente tem outra palestra e convido vocês aí para interagir. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço aí, pessoal. Desculpa aí se eu fui meio rápido, mas por quê? Eu fui com o pé no chão, porque o nosso objetivo agora eu fui testar uma tecnologia que fiz uma planta piloto. Agora nós estamos trabalhando e, se Deus quiser, anunciando em breve aí uma planta piloto, uma planta para 5 mil toneladas de amônia. Inclusive, talvez, novidades que a minha geração de energia venha do lixo. Tá? Nós vamos ter uma geração de... Aí vai ser uma coisa bem inovadora aí. Mas a relação é essa. Estou dizendo que se não tiver viabilidade, a coisa não sai do lugar. Boa sorte e vamos torcer junto aí que essa transição energética ou essa transição ecológica, seja o nome que queira dar, se dê muito rápido. Porque eu acredito... E a gente vai entrar em contato para visitar a planta. Pode sim. deixar. Vou todos convidados. Organizar com o Guilherme para a gente fazer essa visita. Eu fazer uma colocação. Essa nova vai ser. Eu acho que você marcou quinta-feira, não quarta-feira. Não, depois eu mostro para você, Paulo. Porque quinta-feira é a aula com o professor que vai iniciar a disciplina. E amanhã é uma palestra. É porque eu ainda não... A gente conseguiu ajustar essa palestra hoje, eu vou divulgar para vocês. Não, só para saber antes, porque tem uma aula amanhã. Então, se você orar, tal hora, eu estou aqui, tal hora. Tá. De qualquer forma, vai ser gravada e aí vocês podem assistir depois também. Não tem problema. Obrigado, pessoal. Obrigada, Marcelo. Bom dia para você. Obrigada, pessoal.